paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós estamos aqui nesse domingo para estudar a lição de número 9 da nossa revista Betel. Nessa revista nós estamos estudando o livro de Efésios e hoje a lição de número 9 nós estamos transmitindo ela online em virtude da realização da conferência missionária do Congresso de Missões que está sendo realizado aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Madureira, em Anápolis. E hoje, então, essa aula está online, na qual nós vamos estudar a lição de número 9, os dons de Cristo para a unidade do corpo. Eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia, convide sua família, seus filhos, seu esposo. Vamos nos sentar e nos dedicar aqui a alguns minutos para meditação na Palavra de Deus. Os dons de Cristo para a unidade do corpo. O texto de referência que nós vamos utilizar para esse estudo se encontra em Efésios. Abra a sua Bíblia, em Efésios capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com que astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Irmãos, pensando nesse texto que nós acabamos de ler, de Efésios capítulo 4, do versículo 7 ao 16, nós vamos falar aqui hoje sobre os dons de Cristo para a unidade do corpo. Então, como nós vimos aqui, e nós vamos discorrer um pouco mais, os dons de Cristo, os dons dados por Cristo, pelo Espírito Santo às pessoas, eles não são uma finalidade em si. Na verdade, eles são um caminho que leva a um objetivo final. E é importante nós ressaltarmos que os dons, eles são sim para os nossos dias. Os dons, eles não ficaram restritos àquela época em que Jesus veio, como o texto começa dizendo que ele veio, ele desceu às partes mais baixas da terra e ele subiu, né? Mas depois que ele subiu, ele deixou esses dons não apenas para aqueles cristãos daquela época, mas também para nós. Como nós sabemos que esses dons são para os dias atuais? Porque no versículo 13 diz que esses dons, eles visam o aperfeiçoamento dos santos até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então o que acontece é que nós estamos nesse percurso, nós estamos nesse caminho de procurar o aperfeiçoamento. Então esses dons, eles são usados nos dias atuais com essa finalidade também. Então eles se aplicam sim aos nossos dias. Então os dons, eles são uma generosidade de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, aliás, a sua revista,
No item de número 1 da nossa revista diz: os dons concedidos pela graça divina. Então, pela graça de Deus, pela generosidade de Deus, Ele tem concedido a cada cristão, a cada membro do seu corpo, a capacidade de manter a normalidade que o corpo necessita para se sustentar e manter o ritmo das suas atividades. Como nós vimos na lição anterior, que é a lição de número 8, nós vimos sobre a unidade do corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo ele precisa ter essa unidade. E quando Paulo fala sobre a graça, por graça, a gente entende que é a graça que nos capacita para desempenhar diferentes funções e trabalhos no desempenhar da igreja, quando nós desenvolvemos trabalhos na igreja e no mundo. Então é justamente a graça que nos dá esse suporte para trabalhar na obra do Senhor. O termo graça, quando a gente fala de graça e fala desse dom, não é um dom natural. Aqui não faz referência a uma habilidade natural desenvolvida pelo ser humano. Mas o dom, no sentido cristão, é uma concessão sobrenatural que Deus deu para a pessoa, tanto para dar sentido às nossas próprias vidas, quanto para melhorar o universo em que vivemos. Então, o dom, ele melhora a si próprio, a pessoa consegue se desenvolver, mas principalmente a pessoa consegue edificar também o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, o dom, ele vem para glorificar a Cristo. O dom, ele vem para edificar o corpo, o corpo de Cristo. Então, o dom, ele não é usado para gloriar a si próprio, a si mesmo. Quem recebe um dom não é para a sua própria glória, mas é para a glória de Cristo. Em Romanos capítulo 12, abra sua Bíblia, em Romanos capítulo 12, do versículo 4 até o versículo 8, diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou, o que exorta, usa esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Então, aqui nesse texto de Romanos também está falando de dons, sobre os dons e sobre a sua finalidade. Então, diz que, assim como um corpo físico tem muitos membros, o corpo de Cristo também precisa de muitos membros para sua operação. Mas o importante é que, apesar de que sejam muitos membros, forma um corpo só, um único corpo em Cristo. Então, aqui na nossa lição, no item 1.2, falo sobre o fundamento da unidade e dos dons. Então, Paulo, ele nos ensina, nesse texto que nós lemos de referência, que os dons, eles são dados pelo próprio Espírito Santo. São dons concedidos pelo próprio Espírito Santo. E é importante que o texto aqui de referência diz que Cristo, quando ele conquistou o seu lugar no céu, ele desceu à terra, mas depois, quando ele conquistou o seu lugar ao céu, ele deu esses dons à igreja. Então, os dons foram dados, e podem ser dados também hoje para cada crente, para que eles possam testemunhar ao mundo acerca dessa graça imensurável. Nenhum dom foi dado para uma pessoa para benefício próprio, mas sim para proveito de todo o corpo de Cristo. Então, esse ponto é importante de nós entendermos de qual que é a finalidade, O dom não é para benefício próprio, mas para proveito de todo o corpo. Então, quando a gente pensa assim, a gente sabe que a pessoa que tem um dom, ele não é independente, mas sim, ele é interdependente. Ele depende também de outros dons que outras pessoas do corpo de Cristo têm. No item 1.3 diz sobre a vitória de Cristo no Calvário. Então, é esse ponto, que Paulo diz que Cristo, ele
subindo ao alto, né, levou o cativeiro e deu dons aos homens, que é Efésios 4:8. Então, aqui também em Efésios 9, quando diz que ele subiu, não tinha descido, mas subiu, está indicando que tudo que existe está sujeito a ele, né? Está sujeito a Jesus, logo está sujeito, né, ao Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E não há nenhum lugar ou ordem de existência onde a presença dele não se possa conhecer ou sentir. Então, a vitória de Cristo realmente, de fato, aconteceu no Calvário. No item de número 2, fala sobre dons para produzir a unidade do corpo. Os dons, como nós lemos tanto em Efésios, quanto também aqui nós acabamos de ler em Romanos, eles são dons diversos. Existem diversos dons e nós vamos falar sobre cada um deles um pouco. O primeiro dom é o dom, né, de apóstolo. Os apóstolos, eles, conforme a Bíblia diz, eles foram enviados, 12 apóstolos que foram testemunhas oculares de Jesus. Então eles viram, eles presenciaram o ministério terreno de Jesus e depois disso, esses apóstolos, eles tinham autoridade em toda a igreja e eles constituíram, na época que Jesus subiu aos céus, os apóstolos então constituíram um pequeno grupo e eles tiveram um chamado muito significante, que foi o de testemunhar a Cristo, Então, como eles viram, esse fato de ser um testemunho ocular reforça muito, dá muito embasamento para o que eles diziam, Reforçava a verdade do próprio Cristo. E eles foram chamados para testemunhar a Cristo. A missão deles era instruir os crentes, os cristãos daquela época, acerca das verdades do Evangelho que eles tinham visto, Jesus operar. Tudo que Jesus tinha dito, que Jesus tinha realizado, as maravilhas que Jesus tinha feito. Então eles eram testemunhos ocular e desempenharam um papel ímpar na história. Mas também tem um dom de profeta. Conforme a gente leu aqui em Efésios, tem o dom de profeta, de profecia. Então, quando nós falamos do dom de profecia, ela se difere do ministério de profeta. Então, o dom de profecia que diz aqui é para esse objetivo, que a gente está dizendo, de edificar o corpo de Cristo. Agora, o ministério de profeta, por muitas vezes a gente vê personagens na Bíblia que o ministério de profeta deles tinha um caráter de combate ao pecado. Eram profetas que alertavam o povo quanto à santidade. Então, o profeta, o dom de profeta, desde a época bíblica, os profetas eram porta-vozes do Senhor. Eram pessoas que anunciavam a palavra de Deus, movidos plenamente pelo Espírito Santo, cooperando então para a edificação da igreja, dedicando também ao ensino e à interpretação da palavra. Então, o que nós temos que ter cuidado é porque nós não podemos beirar os extremos nessa questão de profecia, do dom de profecia. É para edificação da igreja, mas a gente sabe que toda profecia, ela precisa estar amparada, ela precisa estar enraizada na palavra de Deus. Então, ela precisa estar de acordo com a Bíblia. Quando acontece uma profecia, ela não pode diferir da própria Bíblia. Mas também a gente tem que ter esse cuidado, mas também a gente não pode ir para um extremo de achar que a profecia não existe mais, que a profecia ficou só naquela época ali e que hoje não existe. Então, nós estamos reafirmando aqui que os dons existem, inclusive o dom de profecia. No item 2.2 fala sobre o dom de evangelista. Então, esse dom de evangelista é justamente aquela pessoa que ela proclama as boas novas da salvação onde quer que o Espírito Santo a envie. E é importante porque o evangelista, ele tanto pode ser um evangelista de grandes multidões, é um evangelista que leve o evangelho a um público grande, mas também pode ser um evangelista individual. Então, se a pessoa leva as boas novas de salvação para um único indivíduo, também é um evangelista. Nos nossos dias, o trabalho do evangelista, ele pode ser comparado aos missionários, Os missionários da atualidade.
E é importante quando a gente fala da unidade do corpo, porque é como se fosse uma engrenagem. Então o evangelista ele chega, ele leva a palavra de salvação ao coração da pessoa, ele leva o evangelho, e quando ele termina seu trabalho, ele precisa de outras pessoas que vão dar sequência naquele trabalho. Então a pessoa aceitou Jesus através da explicação do evangelista, do mover do Espírito Santo. Depois entra o trabalho pastoral, que é o outro dom. O trabalho pastoral, que é justamente o pastor, é aquele que conduz o rebanho, que conduz a igreja, né? Que leva o coração do povo a Deus. É aquela pessoa que está, o pastor, sempre em busca da verdade, que quando uma ovelha se extravia, ele traz de volta a ovelha ao aprisco. Então, o evangelista faz seu trabalho, o pastor vem complementando no decorrer da vida cristã, pastoreando aquela ovelha. E também tem o dom de mestre. Então, o dom de mestre, o mestre e o pastor são dons distintos. É claro que uma pessoa só tanto pode ser pastor quanto mestre, mas aqui o texto de Efésios nos mostra que são coisas distintas. Por quê? Porque naquela época os mestres eles tinham a incumbência de transmitir oralmente os relatos da vida de Jesus. Agora, hoje, o mestre, né, ele tem de fato essa função importantíssima, que é a função do ensino, é a função do ensinar. Então uma pessoa pode ser mestre no ensino, e pode ser que ela não seja pastor. Mas é importante que, como eu disse, é uma engrenagem. Então o evangelista vem, faz o seu trabalho de levar o evangelho ao coração da pessoa, o pastor vem pastoreando e o mestre também complementa esse ensino que a pessoa vai receber durante toda a fase da vida terrena, porque na verdade a gente continua aprendendo sobre a palavra de Deus até o fim das nossas vidas, né? Ou até o dia do arrebatamento. Então esses dons, né, que são ditos aqui em Efésios, apóstolo, profeta, evangelista, dons, alguns recebem dons para ser pastores e mestres, isso tudo tem um propósito, tem um objetivo. Então aqui no nosso item 3 diz assim, a razão e os objetivos dos dons espirituais. Então nós já dissemos que os dons, eles visam a edificação do corpo de Cristo. A edificação do corpo de Cristo. Por quê? Porque eles objetivam, né, eles prezam para que as pessoas possam crescer com maturidade. Então os dons, eles fazem o aperfeiçoamento dos santos. O que é esse aperfeiçoamento dos santos? Item 3.1. Por quê? Porque o cristão, ele aceita Jesus, às vezes o evangelista chegou, falou sobre o evangelho de Cristo, a pessoa entendeu a necessidade de salvação, aceitou Jesus, mas ele não tem pleno conhecimento da Bíblia. Ele precisa continuar crescendo no conhecimento bíblico. Então, os dons, eles objetivam esse aperfeiçoamento do santo. O cristão, ele precisa conhecer, depois que ele já aceitou Jesus, ele precisa conhecer e se aprofundar mais no conhecimento das doutrinas que formam e alicerçam a sua fé. Então, o aperfeiçoamento diz respeito ao crescimento em santificação, a busca constante, né, por crescimento e por renovação espiritual, para que a pessoa possa se desenvolver, inclusive no serviço no reino de Deus. Os dons também visam a edificação do corpo. A principal função dos dons que foram dados à igreja é para que a fé cristã possa ser desenvolvida na vida de cada membro, para que seja esclarecido não só sobre a pessoa de Cristo, mas também sobre a obra de Cristo. Paulo fala sobre os benefícios do conhecimento das Escrituras na vida de uma pessoa, na vida de um cristão. Então, quando a pessoa começa a conhecer mais, aprofundar mais nas verdades bíblicas, ele tem vários benefícios, como, por exemplo, a unidade da fé, o conhecimento sobre o Filho de Deus, o desenvolvimento pleno do cristão, a medida da estatura completa de Cristo. Tudo isso acontece quando a verdade bíblica, ela é ensinada com amor. Então nós não podemos esquecer, nunca esquecer, de que tudo isso, de que todos esses dons devem ser usados, passados, né, através do amor.
E esse crescimento, né, que os dons visam é um crescimento também com maturidade, porque a própria palavra de Deus, né, Paulo alerta de que haveria falsos mestres em nossos meios, e existem, os falsos mestres existem hoje. Então, à medida que, através dos dons, né, do dom de pastor, do dom de ensino, né, do dom do mestre, a pessoa vai crescendo no conhecimento, ele vai aprendendo a reconhecer quando ele ouve um falso mestre. Então, quando ele ouve a deturpação da verdade, ele consegue fazer essa distinção. Então, é importante que o cristão cresça na maturidade, e os dons de fato ajudam nisso. Para quê? Para que o cristão não fique como um menino inconstante, né? Que é levado por qualquer vento de doutrina. O crescimento do cristão é essencial para alavancar a maturidade dele, o nível espiritual no qual não estaremos mais vulneráveis a esses falsos mestres, porque nós estaremos fundamentados na palavra de Deus. Então, eu gostaria de finalizar essa lição com você nessa manhã, nesse dia, essa lição de número 9 sobre os dons, reafirmando que os dons de Cristo são atuais, são para a unidade do corpo. Então, o corpo de Cristo, ele continua necessitando dessa unidade, de ser um único em Cristo, e por isso os dons são sim muito bem-vindos. O Espírito Santo continua fornecendo esses dons, e nós precisamos cada vez mais buscar na presença de Deus para que essa graça seja concedida a nós no nosso dia a dia, para que nós realmente consigamos fazer a diferença e cumprir com mais qualidade o propósito que Deus tem para cada um de nós aqui nessa terra, que é de glorificar o seu nome. Eu quero convidar você para nós encerrarmos esse momento de meditação na palavra de Deus fazendo uma oração. O motivo de oração dessa lição dessa semana é: ore juntamente com a igreja pela unidade da igreja. E é por isso que eu convido você para nós orarmos nesse momento. Feche seus olhos, eleve seu pensamento ao Senhor e vamos falar com Ele nesse momento. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, por mais esse estudo da Tua Palavra, através dessa lição da Escola Bíblica Dominical. Meu Deus, nós reconhecemos que nós somos um em Ti, que nós precisamos dessa unidade do corpo, e nós reconhecemos que os dons, eles são sim uma bênção na vida da igreja, eles são sim para serem usados na edificação do corpo de Cristo. Que o Senhor nos ajude a reconhecer esses dons, que o Senhor nos ajude a abraçar aquelas pessoas que têm esse dom, seja de evangelista, seja de pastor, seja de mestre, que nós possamos também buscar de Ti, estar mais perto de Ti e ter esses dons em nossas vidas. Que esses dons não sejam para benefício próprio, mas que seja para a unidade do corpo de Cristo. Nós Te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Eu quero finalizar esse momento nesse dia, deixando um convite para você. No domingo que vem, nós voltaremos às aulas presenciais, então eu te espero na igreja para nós estudarmos a lição de número 10, a lição que tem por título O Novo Homem e a Sua Conduta Diante do Mundo. Eu espero você